começar aquela maluquice. Personagens aleatórios dentro de uma narrativa gonzo. Tem sempre o meu pai conversando com alguém. Ele é muito louco e o convidado também. Do humor a coisa séria, eu tô ficando empolgado. É tudo incrementado, vai ficando bagunçado. O clima é agradável, o papo é bem solto, mas agora vai ficar bem pesado. Vai começar! Vai começar! O Sonic Cast! O Sonic Cast! O podcast redondinho e cremoso! Motherfucker! Ai, será que eu ainda lembro como é que faz isso? Deixa eu ver aqui. Pegamos a pauta do programa. Olha só, episódio 90. Então tá, vamos lá. Asterisco abertura. 1, 2, 3, foi! Fala pessoal, aqui é o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM e você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso, chegando, meus amigos, minhas amigas e meus amigues, para o episódio de número 90 do Sonic Cast. Sim, finalmente chegando a essa marca linda, maravilhosa, mais um número redondinho e cremoso, mais uma casa decimal na história desse podcast. Se você está acompanhando o Sonic Cast cronologicamente, a última coisa anterior a esta gravação é um programete de 10 minutinhos em homenagem aos 4 anos do Sonic Cast. Então, pós-programete 4 anos, o episódio 90 deste programa que finalmente saiu da gaveta. Olha só que legal, 90 episódios, gente. Bom, vocês sabem que pra gente chegar aqui agora sim, com 90 episódios no ar, não. Nós não fazemos nada aqui sozinhos. Nós temos com a gente uns parceirinhos que nos apoiam já há algum tempo. Temos com a gente a nossa academia de futebol. Se você é de Porto Alegre, no caso aqui região metropolitana ou Zona Sul, marque um treinamento com eles. Eu falo da galera da Draft Personal Soccer. Siga no Instagram em @draftpersonalsoccer, acione o nosso mano Dudu Sartori e marque teu treinamento futebolístico ali, com práticas do futebol misturado com atividade física. Esse parceiro tá com a gente, pra vocês terem uma ideia, desde o episódio número 7 do Sonic Cast, na primeira temporada, nós estamos no 90, então esse aí é o nosso parceiro há mais tempo, é por isso que eu cito ele primeiro que os outros. Mas nós temos também, aqui no Sonic Cast, um outro parceiro que tá com a gente há muito tempo. Apareceu ali na primeira temporada em alguns episódios ali, mandando sugestão de pauta, né? Tivemos áudio dele rodado em algum momento do programa, e aí em algum momento, já na segunda temporada, ali por 2022, ele entrou de fato como um parceiro aqui do programa. E nós também somos um parceiro dele, podemos colocar assim, que é o nosso querido Projeto Reciclave, do nosso mano professor Pedro Henrique Sena, e que nós do Sonic Cast somos parceiros apoiadores desse projeto. Não sabe, não conhece, veio ouvir esse episódio aqui do Neida, vou te contar. O projeto Reciclave, ele mistura música com reciclagem, ou seja, para tu, né, abrir a cabeça, é música, é conscientização do meio ambiente, é um monte de coisa. E para tu conhecer o projeto, temos duas formas. Você pode ir no Instagram do projeto, no Instagram é @projeto_reciclave, ou você vai no site do projeto, que aí tu pode, por exemplo, comprar o livro, né? Hashtag na estrada, que o nosso mano prof. Pedro Sena já escreveu. Você pode fazer a sua doação para o projeto
Step by Step, que é um projeto que existe dentro do Projeto Reciclável. Enfim, você pode conhecer o projeto, ver vídeos, fotos, ver tudo que ele faz. No site é o seguinte, www.reciclave.com.br. Repita! De novo, reciclave.com.br. E por último, mas não menos importante, nós temos também um parceirinho que entrou, vamos botar, é o parceiro mais recente, é por isso que eu cito ele em terceiro. E entrou aqui nesta quarta temporada, sim, seguimos na quarta temporada aos trancos e barrancos, mas estamos ainda na quarta temporada do Sonic Cast, que é o meu parceiro que coloca este produtinho aqui no Spotify. Se tu tá ouvindo o Sonic Cast no Spotify, é por culpa dele, que é o nosso DesignerCast. É o cara conhecido também como @FelipeMi. Vai nas redes, procura o trabalho dele, porque ele é um cara multimídia. Trabalha com vídeos, fotos, edições. Pra quem não sabe, o meu banner, bannerzinho, aquela coisa que fica lá em cima, no meu canal de YouTube e também no meu X e também, sei lá, onde às vezes eu coloco onde cabe, foi feito pelo Felipe Mi. O meu cartão de visitas físico, que é todo mundo que conhece sabe que ele é muito bonito, muito legal, muito descolado, foi feito pelo Felipe Mi. Então, Felipe Mi é um cara que tá sempre me ajudando em partes gráficas dentro da Crazy Art Sonic NM, que eu não tenho paciência de fazer algumas coisas, ele faz pra mim e ó, há mais de 10 anos a gente faz coisas juntos. Então você também pode ter isso no seu trampo para conhecer, para levar para coisas boas, para fazer, não sei fazer isso. Quem será que pode fazer? Felipe Mi, que é o DesignerCast do Sonic Cast, faz isso e hoje em dia ele coloca o Sonic Cast no Spotify. Então veja como é versátil esse nosso garotinho. Bom, episódio 90, eu acho muito inacreditável se por acaso tiver ouvido este episódio, o 90, sem ter ouvido nenhum, né? Há possibilidade pelo formato que eu bolei desse programa hoje, mas, caso tu não saiba, eu sou o Sonic NM, sim, e tu me encontra nas redes sociais através da @Sonic_NM. Eu estou com essa arroba em 4 redes sociais, eu falei ali do meu canal de YouTube, tô lá, tô no X, né, que era o antigo Twitter, né, o X, tô também com essa arroba, tô também no TikTok com essa arroba e também no Instagram, certo? Sendo que no Instagram eu tenho uma outra arrobinha, aí no caso só para eu divulgar as maquetes dos estádios de futebol que eu faço. Não tem mais nada no Instagram, só coisas referentes às maquetes. As demais coisas da Crazy Art Sonic NM tá na outra arroba que eu falei antes. Então, se tu quiser ver só as maquetes, mais nada, nem o Sonic Cast tu quer ver, inacreditável, mas pode acontecer, você segue @Sonic Maquetes. Explicadíssimo, né? Sonic NM, NM de No Mundo, de Na Medianeira, de Ninguém Merece, de todas as variações. E Sonic Maquetes é só Sonic Maquetes, como o nome diz. Bom, se você está ouvindo esse podcast, pode ter 2 formas. No Spotify, você coloca Sonic Cast, facilmente você vai encontrar. E no meu canal do YouTube, que eu passei ali a arrobinha antes, @Sonic_NM no YouTube, vai encontrar o canal da Crazy Art Sonic NM, e lá tem várias playlists. E uma dessas playlists, eu acho inclusive que a primeira de todas que aparece, é a playlist Sonic Cast. Então tu clica ali, tem todos os episódios do Sonic Cast na ordem cronológica ao qual eles foram lançados. Tem também alguns videozinhos ali perdidos no meio, tipo coisas referentes a divulgações do Sonic Cast, coisas do tipo, mas tipo assim, é literalmente pra tu não tem desculpa pra tu não ouvir. Tu pode ouvir ou no Spotify ou no YouTube, e aí tu escolhe a plataforma que tu quiser. Bom, depois de falar tanto tempo aqui, eu tenho que fazer algo que sim é muito clássico, quem ouve esse podcast sabe, que eu tenho que dar aquela acalmada na minha voz, mas para isso nós vamos fazer algo juntos. Espero que você, aí onde você está, tenha perto de você uma garrafa d'água, um copo com água, um vasilhame com água, que nós vamos tomar o golinho d'água clássico do Sonic Cast. Vamos molhar a palavra porque eu preciso, né, dar algumas explicações por aqui. Então eu vou pegar aqui a minha garrafa d'água de plástico, que tem mais ou menos uns 500 ml de água. Vamos ver se eu mato esta garrafa até o final do programa. Vou contar até 3. E no 3, nós, todos mundo que estiver ouvindo este áudio aqui agora,
toma um golinho junto comigo. E aí, apesar de ser uma gravação, automaticamente todas as nossas bocas, com todos os goles d'água, ficarão uníssonos em um único momento do planeta Terra. É no 3. 1, 2, 3. Gole d'água do Sonic. Agora sim. Que maravilha. Bom, gente, deixa eu contar um negócio pra você até posicionar melhor aqui o meu microfone. Episódio 90 do Sonic Cast. Aí eu caco meus botões. Poxa, preciso fazer um episódio massa, né? Pô, tipo um troço especial. Sempre que o Sonic Cast chega em números redondinhos e cremosos, nós fazemos episódios ou com um convidado muito difícil de conseguir, ou alguém muito importante para a própria história do Sonic Cast. Enfim, de tempos em tempos a gente arruma isso. Chegou no episódio 89, pensei, tá, o próximo é o 90. Aí teve o lance ali dos 4 anos e tal, poderia chamar o episódio dos 4 anos de 90? Poderia, mas eu acho que não seria muito justo, porque a minha ideia era fazer outra coisa com 90. Aí eu pensei, não, vou tentar chamar, então, um convidado pomposo, difícil, né, convidado, uma convidada ou convidade que tivesse, tipo assim, poxa, imagina, pá, episódio 90, aquela pessoa. E aí tentei algumas pessoas, que algumas não aceitaram o convite, ou não podiam, ou iam viajar, coisa assim. E sabe quando tu vai, tipo assim, tu gasta tua energia com uma pessoa, convida, não dá certo. Aí tu passa uns 2, 3 dias e pensa, putz, acho que aquela outra pessoa encaixaria legal. Aí tenta uma outra pessoa, também não dá certo. E tu vai gastando a tua energia de fato, né? Indo atrás de pessoas que, por um motivo ou outro, não podem participar. Não vou dizer quem eu tentei aqui, porque eu acho que não seria até ético, né, com essas pessoas. Mas, tipo assim, pra vocês terem uma ideia, eu tentei desde jornalistas de um tamanho grandioso aqui do estado, que vieram conversar comigo até aceitar o convite, mas depois os papos foram e aí acabou não podendo. E também, por exemplo, tentei até um ex-governador do estado do Rio Grande do Sul, que já foi citado inúmeras vezes dentro deste programa ao longo de episódios aleatórios de temporadas aleatórias. Eu pensei, então, neste leque aí, tiveram outras pessoas no meio, mas tentei umas pessoas que eu considero grande. Não rolou, então em algum momento, de novo, nós teremos convidados grandiosos. Nesse momento, não consegui ninguém muito xarope. Eu pensei, bom, o que eu poderia fazer? Eu pensei, eu posso fazer um Sonic Cast solo, como já fiz vários ao longo da vida. Tipo, a primeira temporada inteira do Sonic Cast foi solo. Depois, na segunda temporada, tivemos alguns episódios solos. Na terceira também. Na quarta também. Poderia fazer um episódio solo, mas eu pensei, pô, mas daí é um episódio solo, tipo, no 90, tipo, tentando convidar tanta gente importante, xarope. Eu pensei, não, tem que ser algo diferente. Aí chega onde eu quero chegar. Se você me acompanha no Instagram, nós temos lá no Instagram, toda quarta-feira, certo? Um quadro chamado Sonificados, que é a mistura de Sonic com classificados. Onde eu faço o quê? Indico coisas, né? Afinal de contas, é um classificado, então vendo coisas, porém de forma gratuita. Ninguém que está sendo anunciado lá paga um centavo para que eu diga. Essa é a ideia. Tipo, é a corrente do bem. Tipo, eu te ajudo, tu me ajuda, a gente se divulga, e aí eu marco aquela arroba, a pessoa vai compartilhar aquela história no perfil dela, as pessoas vão ver, vão atrás, enfim, né? A gente vai se ajudando. Só que os sonificados, eu nunca contei isso, vou contar no podcast porque é onde faz sentido, ele só existiu por causa da quarta temporada do Sonic Cast. Sabe por quê? Porque a partir da quarta temporada do Sonic Cast, o quadro da... Chega aí, seu louco locutor. Dica cultural do Sonic Cast! Muito obrigado, seu louco locutor. Pois é, o quadro da dica cultural do Sonic Cast passou a ser feito pelo convidado, ou convidada, ou convidade do programa. Geralmente, da terceira temporada para antes, a dica cultural era uma coisa que eu indicava, que eu pesquisava. Quando nós transformamos o programa num bate-papo desde o início, com o convidado na minha frente o tempo inteiro, porque nas outras épocas não era assim, passou o convidado a dar a dica cultural. E aí eu comecei a pensar que, tipo assim, cara, eu fiquei meio que sem ter um lugar para indicar coisas nas minhas plataformas. Porque quando eu queria indicar uma coisa que eu considerava legal, importante, que eu pudesse explicar mais, eu pensava, vou guardar pro Sonic Cast e fazer disso aqui a dica cultural. Quando eu comecei a fazer os episódios mais passados e o convidado indicava coisas,
tipo, acabou, né? Não tinha mais onde eu fazer. Poderia fazer um story lá divulgando, mas não era a mesma coisa. Aí que veio essa ideia. Pensei, não, eu vou fazer um story divulgando coisas que eu quero indicar. E aí eu posso botar numa frequência mais constante. Posso colocar uma vez por semana. Então, tipo assim, das datas da semana, eu tenho dias específicos para fazer algumas coisas dentro do meu Instagram. Tipo, o dia que eu gosto de divulgar determinadas coisas é na segunda-feira, determinada coisa é na quinta, determinada coisa é na sexta, às vezes no final de semana. E aí a quarta-feira era meio que um dia morto no meu Instagram. Eu pensei, cara, tá aí. Então vamos transformar esse dia que teoricamente não tinha nada de interessante num dia em que as pessoas que me acompanham já vão ficar ali esperando o que eu vou indicar naquela quarta-feira, certo? Dito isso, temos criado então o Sonificados, que ele é quase que um filho da dica cultural do Sonic Cast por essa explicação. E aí, tentando pensar em como bolar esse episódio 90 do Sonic Cast, pensei, tá aí. Se o Sonificados, teoricamente, nasceu por um quadro do Sonic Cast que mudou de formato, eu vou tentar bolar o episódio 90 dentro do Sonificados. O que eu fiz? Eu abri um Sonificados com caixinhas de perguntas para as pessoas me mandarem perguntas, me mandarem temas, me mandarem sugestões de pauta para, aí sim, o episódio 90 do Sonic Cast. Eu tô tentando explicar o meu cérebro para vocês, porque assim, as coisas elas simplesmente todas se interligam. Às vezes elas são todas a mesma coisa, eu só determino que tal coisa se chama dica cultural e tal coisa se chama Sonificados, mas se eu que faço ambas, né, é quase que idêntico. Mas enfim, então, recebi algumas, deixa eu pensar que são 14, 14 perguntas que eu coloquei que poderiam virar tema aqui desse episódio 90 do Sonic Cast, porque algumas eram muito parecidas, aí eu tipo só selecionei uma e outra não. Então, conforme prometido lá no Instagram, vamos então fazer uma por uma e as pessoas que permitissem que eu fosse ler a arrobinha delas, o nomezinho dela, agora serão citadas, certo? E quem tiver o que indicar, eu também vou indicar como dica cultural extra dentro do Sonic Cast, porque teoricamente ela saiu do Sonificado, vocês entenderam onde é que, né, onde é que vai na minha cabeça, mas enfim, tem que tomar mais um golinho d'água, só um pouquinho. Agora sim. Vamos lá. A primeira perguntinha aqui, olha só que legal, é do cara que todos os episódios Sonic Cast a dele e não a minha, que ele fala: você acabou de ouvir Sonic Cast, o podcast underground. Aqui, Denis Vasquez, meu brother, olha que legal, participou aqui do Sonic Cast também. Se não me engano, participou do episódio 60. Olha só, falei que em números redondos temos pessoas especiais. E esse cara tá aqui até hoje. Olha então como fez. Então, Sonic, cara, pergunta interessante. Ó, do Sonic, será que é de mim? Porque, tipo assim, eu sou o Sonic NM, tu tá perguntando o futuro do Sonic, né? Eu não jogo o game, né? O meu primo já é rico o suficiente, não precisa da minha audiência, né? Mas sem galhofas. Cara, o futuro do Sonic, vamos pensar. Assim, ó, quem acompanha esse programa, ou até o próprio Denis Vasquez, né, que mandou a pergunta, sabe que em 2022, em novembro de 2022, eu passei por uma situação de saúde bem complicada, né, bem séria. Eu fiquei, para quem não sabe, 18 dias internado no hospital de clínicas para curar, para tratar um episódio maníaco, né, que eu tinha passado. E a partir desse momento eu fui diagnosticado com bipolaridade, aos 37 anos. Até então não sabia que eu tinha isso. E eu tomo remédio para isso até hoje, terei que tomar para o resto da minha vida. Mas isso foi algo muito marcante na minha vida, que fez eu entender o quê? Eu estava de fato sendo muito Sonic, no sentido de aceleração das coisas. Estava sempre muito acelerado. E aconteceu uma coisa muito complicada no meu aniversário de 37 anos, que me gerou muitos gatilhos complicados, fazendo com que eu, enquanto pessoa física, achasse que eu precisasse resolver aquele problema de qualquer forma. Então eu comprei uma briga que talvez não fosse minha, mas ainda assim comprei. E aí aconteceu, fui parar no hospital, 18 dias internado. Então, cara, se tem uma coisa que eu aprendi de fato, é que a gente não pode nos planejar muito pra frente. É importante planejar, é importante ser uma pessoa organizada. Quem estiver ouvindo
este áudio agora e que já por acaso esteve nessa casa aqui onde eu moro, uma casa pequena, mas dá pra ver que é tudo organizadinho, tudo no seu lugar, tudo bonitinho. Eu sou uma pessoa organizada desde sempre, assim, sabe? Então acho que é importante a gente se organizar, tipo assim, tu quer fazer, sei lá, tu quer viajar nas tuas férias. Tuas férias é daqui 8 meses, daqui 1 ano. Bom, é importante tu guardar grana e tal, mas tu também tem que entender que pode ser que nesse 1 ano aconteça coisas na tua vida que talvez a tua viagem não aconteça, né? Então, o futuro, às vezes, a gente não pode prever muito, né? Porque, né? O que a gente tem? Eu tenho assim, cara, eu vivo de fato um dia de cada vez. Eu tenho no meu celular aqui alguns planejamentos de postagem em redes sociais, de conteúdo para fazer, de trabalhos que os clientes me encomendam, e todas essas coisas se somar, eu chamo de Crazy Art Sonic NM, né? Vocês conseguem entender que é por aí. Mas, eventualmente, eu dou um prazo para um cliente que daqui a pouco, sei lá, a gente mora no Rio Grande do Sul, fica 1 semana e meia chovendo, alagando tudo por tudo que é lado, né? Fica complicado de poder fazer, as coisas não secam, a minha casa tem goteira, eu tenho que sair da minha casa, tenho que ir pra casa da minha mãe, tenho que fazer uma série de coisas que às vezes, né, eu não mando no tempo. Então, o futuro do Sonic, cara, eu posso dizer o presente do Sonic. O presente do Sonic é eu tô super bem de saúde, super criativo, talvez esteja no meu momento mais auge da criatividade na vida. Estou há alguns meses de completar 40 anos e me sinto, tipo, cara, tão jovem como se eu tivesse 20, assim. Só que, graças a Deus, com a maturidade, com a inteligência e com a expertise de todas as coisas que eu sei fazer, de 20 anos pra frente, sabe? De 20 anos mais, tipo, de estar sempre fazendo coisa e nunca parar. Então, posso dizer que o presente do Sonic é toda hora tu vai te recebendo no teu celular, se tu tiver naquela lista de transmissão do Zap lá, conteúdos legais, ou o novo podcast que eu fiz, ou que eu participei, ou a nova maquete que eu tô fazendo, ou um novo vídeo de alguma coisa. Enfim, vou estar sempre inventando coisas porque isso faz parte de mim. Isso é o meu presente eterno, vamos colocar assim, porque o futuro, literalmente, a Deus pertence. Bom, vamos agora então à próxima perguntinha aqui. Olha que legal. Enviado pela minha querida amiga Mayra Darsky, ou Mayra Darsky. Eu nunca soube dizer até o nome, tá, amiga? Eu sempre me confundo, às vezes chamo de Mayra, às vezes de Mayra, mas enfim. A M. Darsky, Mayra.Darsky, @Mayra.Darsky, pra quem quiser segui-la. Inclusive, a gente se segue há muito tempo, né, amiga? A Mayra tem uma camiseta que eu pintei, acho que tem mais de uma camiseta que eu pintei, tem moletom que eu pintei pra ela. Inclusive, ela disse que a camiseta favorita dela e o moletom favorito dela são feitos por mim. Então, de vez em quando ela faz umas postagens lá, uns TBT, eu fico bem feliz. Te agradeço, minha amiga. Bom, ela perguntou aqui, além do amor, o que te inspira a continuar com a arte há tantos anos sabendo das dificuldades? Pois é, uma boa pergunta também. O que além do amor... O ódio! Porque eu sou fã de Slipknot! Não, mentira, eu tô brincando, não é isso. Cara, assim, ó, eu não sei viver sem ser quem eu sou. Ah, que frase boa, hein? Porque é um negócio que eu falo assim, antes mesmo de eu ganhar o apelido de Sonic e transformar o apelido num alter ego chamado Sonic NM, e antes do Sonic NM virar o meu nome artístico, e antes dele virar uma persona, eu já era o mesmo cara, entendeu? Quem me conhece de antes, entendeu? Quando eu só era Vinícius, ou Marcos Vinícius, ou Marcos, ou Vini, ou etc., eu sempre fiz as coisas que eu faço, sabe? Tipo, sempre no meu quarto tinha uma mesa cheia de tinta, pincel, sucata pra recortar, desenho que eu fiz colado pelas paredes. Tipo assim, eu sempre fui o mesmo cara, entendeu? A única diferença é que eu fui crescendo, fui ficando mais velho, e naturalmente o que tu faz desde que tu é criança vai ficando melhor, né? Seria tipo até um desperdício de tempo e de talento se eu ficasse, sei lá, anos da minha vida pintando coisas e um dia eu não ficasse tipo, porra, olha que trampo foda, fazendo 1001 maquete e hoje em dia tu olha, porra, olha que trampo foda. A mesma coisa, sabe? Tipo, os vídeos quando eu comecei eram de um jeito, agora são de outro. O próprio Sonic Cast quando começou ele era de um jeito, agora ele é do outro. Então, tipo assim, eu sempre fui o que eu sou. Então, o que mais me inspira? Cara, eu acho que o que mais me inspira é a minha própria criatividade. A minha criatividade é quase que uma retroalimentação de mim mesmo, sabe? Por exemplo, todo mundo que me conhece sabe que eu sou fã de Slipknot. Então, tipo, eu tô vendo um show de Slipknot, eu sei que eu não vou ser o Corey Taylor ou ser o Eloy Casagrande, mas aquela coisa deles estarem ali tocando e todo mundo dando o seu máximo e com uma máscara e um macacão e um vai lá e se joga e a galera pulando, não sei o quê. Cara, tipo, aqueles caras estão vivendo aquilo ali, entendeu? Aquilo está acontecendo, não é a IA, não é o clipe gravado, não é o CD, né, o álbum gravado, não, aquilo está sendo feito naquele momento. Então, eu preciso, dentro da minha arte, ter coisas que eu faça e que vão chegar em vocês enquanto conteúdo, seja num vídeo, numa foto, numa postagem, num podcast, sei lá o quê, que
eu esteja fazendo aquilo naquele momento. Em algum momento aquilo existiu pra mim de uma forma única. Nesse momento, por exemplo, quando eu tô gravando, eu tô olhando pra tudo na minha volta. Tô olhando pro celular, tô olhando pro microfone, pra garrafa d'água, pra um travesseiro que tem na minha frente aqui pra abafar o som, pra 2 pedacinhos de papelão, que é uma sobra da maquete, que eu tô mexendo neles na mão enquanto eu faço o programa. Tipo, isso aqui pra mim, nesse momento único, é o Sonic Cast, entendeu? Quando chegar em ti, daqui a pouco, sei lá, tu vai estar ouvindo indo pro trabalho. Dá meia hora de trabalho, depois mais meia hora pra voltar, tu vai ouvir um pedaço, vai dar um pause. O teu Sonic Cast é esse, saca? É aquele ficar dentro ali do bus, bota o fonezinho, curtiu aquele momento, ou daqui a pouco tu tá caminhando na rua, ou tu tá em casa de boa, fazendo tuas coisas e deixou rolar, né? A tua experiência com isso aqui é a tua experiência. Este momento é único teu. E no caso, essa mesma coisa pra mim nesse momento. Então, tipo, cara, eu vou pintar uma camiseta, eu fico ali, tipo, cara, horas pensando, tipo assim, como é que eu vou fazer? Aí daqui a pouco, isso aqui é legal de filmar. Aí boto o celular, filmo um pedaço, pum. Depois no final, várias dessas filmagens eu vou juntar, vai dar um vídeo que eu vou botar, sei lá, no TikTok. E aí nisso eu tô ouvindo um som, aquele som tá entrando na minha cabeça. Então, tipo assim, tudo que literalmente acontece na minha vida sem nenhum tipo de pormenor ou uma vírgula mais ou menos é motivo pra eu me inspirar a continuar fazendo o que eu faço, porque se eu não pudesse fazer essas coisas, eu sinceramente não saberia o que fazer. Eu tô caminhando na rua, às vezes eu olho, sei lá, uma folha caindo da árvore e tipo, me dá um estalo de, cara, que legal aquilo lá, porque não sei o que, o jeito que caiu, sei lá, a forma geométrica que, não sei, sabe, eu não sei explicar o meu cérebro. Tem que ter uns eletrodos aqui, um médico, ou lá no clínicas, lá quando eu vou na minha psiquiatra, pra ela explicar, sabe? Porque não tem o que fazer, sabe? É isso aí. O cara que vocês conhecem, ele já nasceu desse jeito, assim, com uns parafusos apertados a mais aqui e mais frouxo ali, e deu nesse cara aqui. Espero ter te respondido, tá, amigo? Se não, também só deixei vocês tudo louco. O que é o meu objetivo também. Bom, vamos ver aqui a próxima. Agora sim. Deixa eu chamar o seu louco locutor, que ele tem que fazer a vinheta dele. Chega aí, seu louco locutor. Vamos agora a mais uma dica cultural aqui no Sonic Cast. Muito obrigado, seu louco locutor. Bom, então este cara aqui, ele toca numa banda chamada Little Boy, que é uma banda lá de Florianópolis, Santa Catarina. Eu conheci este cara num evento que eu apresentei, sim, eu fui apresentador de um evento, assim, que nem eu faço aqui no Sonic Cast, eu fiz isso ao vivo com as pessoas me olhando, olha que troço doido. O evento chamava Retro Geek Fest. Olha o nome perfeito, né? Retro, coisas, né? Retro, geek, né? O nosso universo geek nerd aqui. E fest porque era uma festa. E tava o Sonic no palco apresentando, nossa que loucura. E a banda dele tocou, desde lá ele segue acompanhando meus conteúdos, eu acompanho o conteúdo dele também. Ele tem um perfil muito legal no Instagram, chamado Viva la Cena, onde ele faz, de certa forma, o que eu faço aqui também, né? Pegando recortes de artistas que ele acha legais, de bandas e coisas, e mostrando dentro desse perfil. E aí, a pergunta do Jimmy _Rods, olha só, vai de encontro ao que eu não estava falando aqui antes. Ele perguntou assim, qual a sua opinião sobre a ansiedade? Cara, minha opinião é que isso é horrível. Peraí que eu tenho que tomar uma água. Mais um golinho d'água do Sonic Cast, vai contando, eu não sei quantos vai ter. Cara, assim, ó, a minha opinião sobre a ansiedade, óbvio que eu não gosto da ansiedade, tipo assim, eu tenho bipolaridade, tá? Quando eu comecei a me tratar, eu tomava 2 remédios. Hoje eu tomo um só, tá? Eu tomo um remédio chamado lítio, certo? Só que a grandíssima maioria das pessoas que trata bipolaridade toma 2 remédios. Um, que é tipo um moderador de humor, né? Porque a questão da ansiedade é isso, né? Os picos e tal. E um outro que é pra dar uma segurada. Pode ser um ansiolítico, pode ser alguma coisa assim. E eu tomava um remédio no início que fazia esse efeito, que me deixava muito travado, muito lerdo. Pra quem ouve o Sonic Cast, pega alguns episódios ali, ó, deixa eu pensar, do 30 pra frente? Não, do 31 até o 34, tá? Este período eu estava com essa dosagem de remédio muito alta. Então, dá pra literalmente perceber o jeito que eu falo, o jeito que eu faço, que é tipo assim, é quase como se o Vinícius tivesse imitando o Sonic NM. Hoje em dia o Vinícius e o Sonic NM são a mesma coisa, tá ligado? Eu só ligo a chave e desligo quando eu quero. E eu não conseguia fazer, então eu era muito travado. Por quê? Porque ele travava, né, pra eu ficar mais devagar, porque senão eu poderia ficar muito ansioso. O que eu aprendi nesse período, desde 2022, quando eu comecei a tratar a bipolaridade, até agora, onde estou gravando esse episódio, deixa eu ver que dia é hoje. Vamos datar ele, foda-se.
Hoje é dia... junho 24, é isso? 24... Tô louco? Junho aqui em cima, tô louco, tô olhando o calendário na parte de baixo. Hoje é dia 26 de junho de 2025, tá? Então, pra vocês saberem quanto tempo que eu tô falando. Cara, a ansiedade, ele é meio que o mal do século. Augusto Cury, inclusive, lançou um livro que é exatamente isso. O nome é Ansiedade, o mal do século, ou o novo século, alguma coisa assim. Porque, cara, depois que o celular entrou na nossa vida e que a gente tem essa coisa de, tipo assim, ficar rolando o feed, ver videozinho curto, tipo assim, nosso cérebro, ele vai se acostumando com pequenos momentos de satisfação. Então, tipo assim, uma história, uma imagem, tu mal olha, já passa. Um vídeo que dure mais de 1 minuto, como eu adoro fazer e adoro mandar para as pessoas, raramente as pessoas assistem. E eu sei dizer isso porque as pessoas que assistem meus vídeos inteiros, todas me mandam um feedback de alguma coisa. Pode ser mandando a merda, mas assistem, porque daí elas entendem onde eu queria chegar no vídeo. Se não, é só coraçãozinho e passa pro lado. E aí tu vai ver os analytics. Eu tive um vídeo recentemente, inclusive, tá lá no meu Instagram. O vídeo dura 1 minuto e 4 segundos. Eu fiz ele pra caber certinho no tempo que dizem que é o mais correto. A última vez que eu olhei estava com 3.500 visualizações, o que eu acho bastante, tá? O tempo médio de tela deste vídeo é de 18 segundos. Sim, eu fiz um vídeo que dura 1 minuto e 4 segundos e o tempo médio em que as 3.500 pessoas ficaram paradas olhando sem passar pro lado é 18 segundos. Que no fim das contas elas não entenderam nada, elas olharam, acharam legal e passaram pro lado. Ainda assim, tipo, eu olho, uau, 3.500 visualizações. Putz, 18 segundos, mas o que tu entendeu desse vídeo? Nada. Então, tipo assim, enquanto mais a gente precisa desses pequenos momentos de prazer rápidos, né? E, assim, ó, instalar, ó, de dedo do celular que ele nos dá, a gente fica naturalmente ansioso. Então, quando chega alguma coisa que naturalmente vai nos deixar ansioso, tipo assim, tu tem que ir para uma entrevista de emprego, né? A entrevista é às 3 da tarde. Cara, tu acordou às 8, 9 da manhã, tu tá o dia inteiro pensando nas 3 da tarde. Tu acordou, tu fez xixi, tu foi tomar banho, tomou café, escovou os dentes, botou uma roupa, passou um tempo, almoçou, pegou o trem, o bus, o Uber, sei lá, saiu de casa, chegou na entrevista. Às vezes chega na entrevista e tu fala assim, ó, bah, até que foi de boa, né? Mas aquele período, desde a hora que tu acordou até a entrevista das 3 da tarde, tu passou o dia inteiro pensando naquilo, ansioso, tu tá ansiando por uma coisa que tu sabe que vai acontecer, mas tu já coloca toda uma carga de tipo, putz, será que vão gostar de mim? Será que vai ter alguém melhor que eu? Será que eu vou falar bem? Será que eu não vou gaguejar? Será que a minha roupa tá boa? Será que não sei o quê? E o meu cabelo? E a minha tu entende? Então eu acho assim, ó, sobre a ansiedade, tá? Nesse período que eu tô me tratando, existem gatilhos negativos, todo mundo tem. A gente tem que saber identificar quais são os nossos gatilhos negativos dentro de qualquer situação, mas também existem gatilhos positivos, e é esse que a gente tem que prestar atenção. Tipo assim, teve um período, nesse meu período de tratamento com remédio, que eu às vezes ficava ansioso se eu tinha que dar um rolê. Tipo assim, eu tô falando aqui contigo nesse momento, tá, Jimmy Rhodes? Tua banda ia tocar. Digamos que, sei lá, tu ia tocar às 18 horas num rolê. Aí eu ia almoçar ali pelo meio-dia, 1 da tarde, então daquele meio-dia, 1 da tarde, eu tava tipo assim, vou ter que sair, vou ter que sair, vou ter que sair, vou ter que sair. Vou botar uma roupa e papapá, eu vou deixar meu celular carregado, porque senão eu vou ter como chamar o Uber na volta, não sei o quê, sabe? Tudo que eu ia fazendo, parece que eu ia criando pra mim mesmo uma dificuldade, um empecilho, um problema. E quando eu simplesmente chegava num lugar, deu. Tava de boa, não tinha problema nenhum. Tipo, só cheguei lá, te dei um oi, te cumprimentei ali, a gente conversou alguma coisa, tua banda tocou, depois deve ter tido uma outra banda qualquer, eu tomei um refri, fui embora e pensei, cara, mas olha, esse tempo que eu fiquei ansiando era um horror. Sempre que eu tinha que dar rolê. Durante esse período aí de 2022 até eu parar um pouco de sentir isso, deve ser, sei lá, 1 ano e meio, talvez, 2 anos, que eu fiquei nessa ansiedade. E aí eu comecei a perceber que eu tenho gatilhos que são positivos. Eu falei ali antes do Slipknot. Sempre que eu vou fazer alguma coisa no meu trabalho, que eu sei que eu vou ficar ansioso, que eu vou ficar nervoso, tipo assim, recentemente teve uma emissora de TV na minha casa pra filmar a minha casa e ficar me entrevistando.
Vocês acham que eu fiquei calmo no dia? É óbvio que não, eu fiquei completamente ansioso. Tava, meu Deus, tem que dar tudo certo. Eu tenho que falar tudo certo. Eu tenho que ser o Sonic NM mais legal de todos e parará e fazer tudo acontecer. Aí o que eu fiz? Gatilho positivo. Um pouco antes do horário combinado, eu tenho aqui na frente da minha casa, tipo, um espaço que dá pra gente colocar cadeira, assim, e tal, que eu fico olhando pra rua, pra natureza, pro sol, pro nada. Abri a cadeira, fiquei ali ouvindo Slipknot, quieto, sem fazer nada, levemente batucando com a mão na perna, assim, e deu. Cara, aquilo me acalmou de uma forma que quando os caras chegaram, eu só olhei o carro da emissora chegando, eu me levantei da cadeira, já falei assim, e aí, cara, como é que tá? Papapá. Tipo, já entrei no Sonic, porque, tipo assim, ele tava só esperando, sabe, eu me acalmar. Então, essas questões de ansiedade, a gente tem que, eu acho que, aprender a identificar os gatilhos negativos que todo mundo tem, porque em 2025, quem dizer que não tem nenhum problema de ansiedade ou nada, tá vivendo 2025 errado. E saber identificar os teus gatilhos positivos, e quando tu vê que vai ter um momento de ansiedade, pega um gatilho positivo desse pra ti, te agarra e fica ali fazendo tuas coisas. Espero ter respondido. Bom, falei que era, né, respostas de podcast, né, gente? Não era história lá do Instagram de 1 minuto, né? Aqui é pra gente poder trocar ideia real. Bom, esse aqui é muito bom. Deixa eu chamar aqui novamente seu louco locutor, que ele vai fazer uma vinheta. Chega aqui, seu louco locutor, pelo amor de Deus. Vamos agora a mais uma dica cultural no Sonic Cast. Muito obrigado, seu louco locutor. Bom, aqui quem mandou a pergunta foi o meu amigo Roger, da banda Macandal, que é a banda mais antifascista de Porto Alegre. Vou repetir. Macandal, a banda mais antifascista de Porto Alegre, com carimbo de referência de Sonic NM. Porque, cara, é de fato, tá? Tiveram umas mudanças aí de formação e tal, mas conheço essa banda, procurem nas redes, @Macandal Band, eu acho que é esse o arroba, se não for, também bota Macandal, não deve ter muitas. Olha lá nas coisas que eu sigo lá no Instagram, certamente vocês vão encontrar, tá? E o Roger, inclusive, ele tem uma arroba muito massa, que é @FateNoRoger, né? De que banda será que ele gosta, né? Mas enfim. E nós temos uma brincadeira, que uma das variações do NM do Sonic, NM é de Sonic na Macandal, né? Então, acho que temos também este momento fofo. Bom, ele simplesmente escreveu isso como tema. Peraí que eu vou dar um golinho d'água, mais um. Vamos lá, vamos junto. Pega a golinha d'água, pega a garrafinha, pega o copinho, pega tudo. Vamos dar um golinho com o Sonic, vamos lá. No 3. 1, 2, 3. Gole d'água do Sonic, mais um. Agora sim. Ele só escreveu assim: a morte da criatividade. Cheguei a me engasgar. Tô falando? Cara, isso me pega muito, de fato. Porque assim, como eu falei ali antes, que as questões de pequenos momentos de prazer que o celular nos dá e que nos deixam mais ansiosos, as inteligências artificiais que aos poucos vão sim substituir pessoas reais em algumas profissões, para deixar por baixo, tá deixando as pessoas menos criativas e preguiçosas. Opinião do Sonic? Pesquisa feita pelo próprio ChatGPT, né? Se você tiver, eu ia dizer, se você tiver um Google ou se você tiver um ChatGPT, pesquisa aí que vocês vão ver. Depois de, acho que de 1 ano, eu não sei quanto tempo existe o ChatGPT, mas, tipo, foi feita a pesquisa agora para ver como está o comportamento dos usuários de ChatGPT. Não sei se de outras IAs, mas eu acho que era mais exclusivo sobre o ChatGPT. E colocou que as pessoas estão ficando mais preguiçosas para tudo. Por quê? No momento que elas têm uma ferramenta que vai responder e fazer todo o serviço por elas, elas não vão se dar o trabalho de ter que pensar, de ter que, né, se defrontar com situações às quais elas não estejam acostumadas ou que elas não fiquem confortáveis, porque elas simplesmente podem pedir para uma plataforma fazer tudo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Recentemente, nesse dia de 26, quando eu tô gravando ainda não, mas na próxima segunda-feira, dia 30, olha que legal, o perfil @SonicMaquettes no Instagram completa 2 anos, tá? Eu fiz um videozinho, tiktocável total, pra ser, né, o vídeo, né, pra marcar ali os 2 anos. Aí eu precisava fazer uma capa, né? Vocês têm que lembrar, eu trabalho fazendo maquete de estádio de futebol num perfil chamado Sonic Maquettes. Então, a foto da capa do perfil
Não posso botar um estádio específico, porque daí talvez gere uma briga de, tipo, sei lá, se eu botar o estádio do Inter, briga com a galera do Grêmio, se eu botar o estádio do Palmeiras, do Corinthians, assim vai. Aí eu pensei, pô, posso juntar uma foto com vários estádios e tal. Mas eu pensei, putz, mas já fiz isso, eu já tenho foto de capa de coisa que é isso. Aí eu pensei, não, vamos então testar essas inteligências artificiais. Eu tentei com o Gemini, certo? Que é a inteligência artificial do Google. Inclusive, eu tenho um episódio do Sonic Cast, alguns episódios atrás, onde o convidado é uma IA, e eu usei a Gemini, que lá eu chamei de Gemini, porque é assim que escreve. Pedi pro Gemini criar uma capa pra mim. A ideia da descrição, cara, assim, ó, eu acho que eu tentei umas 40 imagens, talvez 50, não sei se 50, mas eu tentei muita imagem. Não gostei de nada, absolutamente nada. Algumas eu gostava de uma coisa, aí eu explicava assim, tá, eu quero isso, só muda esse negocinho aqui. Ele já fazia um troço completamente diferente. Eu pensei, meu Deus, mas... Ou eu não sei se pediu, esse troço é burro, né? Mas enfim. Aí ele mandou uma que era interessante, que era tipo assim, uma maquete de um estádio visto de cima, com um monte de coisa jogada na lateral, assim, tipo estilete, lápis, caneta, rebarba de papelão, um monte de coisa. Eu pensei, pá, tá aí. Aí eu fiz uma foto, que é a capa deste vídeo do especial 2 anos do Sonic Maquettes, que é o logo do Sonic Maquettes no meio, que eu desenhei com as minhas próprias mãos, que não é IA, que não é vetor, que é um desenho feito com lápis e pintado com tinta, sim, desenho raiz, é assim que nós trabalhamos por aqui, com essas coisas na volta. E dei uma editadinha na foto, botei uns filtrinhos e tal, e ficou do caralho. Óbvio, a IA me deu a ideia, me deu uma sugestão, mas eu não fiz igual que tava lá. Eu fiz a minha versão, eu fiz, né, Sonic NM, afinal de contas. Então, a morte da criatividade, eu acho que é isso, cara. O mesmo serve pra banda de, né, já que estamos falando aqui da Macandal também, banda de rock ou banda de música de qualquer estilo. Cara, a grande maioria dos artistas brasileiros, por exemplo, se a gente for parar pra pensar, sei lá, o sertanejo, que eu não ouço, que eu não gosto, mas é a indústria que domina. Já pegou pra olhar a quantidade de autor que tem numa música sertaneja? Cara, tem no mínimo 4 ou 5 pessoas. E esses 4 ou 5 escrevem ou compõem as músicas da grandíssima maioria desses cantores que estão ali. Então, aqueles cantores nada mais são do que uma coisa fabricada pela indústria, com aquele estilo de cantar que eles gostam, com aquele visual que eles determinaram, e que o cara vai ser uma máquina ficar fazendo aquela coisa ali que eles estão pedindo. Agora, a criatividade original, o mesmo cara que cantou, parar e escrever uma letra de uma vivência dele, de uma coisa que saiu da cabeça dele, que pode ser tipo uma maior pobreza de rima, uma maior pobreza de qualidade, mas ainda assim, feita por um ser humano, a gente não encontra. Isso aí tu pode estender pro funk, pro trap, pro sertanejo, como eu falei, o próprio rock, né, cara? A gente vê cada vez menos bandas de rock acontecendo. As bandas de rock que estão tocando são as que estão voltando, tipo My Chemical Romance vai vir tocar no Brasil. Tipo, quando é que a gente ouviu falar do emo pela última vez? Não, o emo tinha morrido. As bandas de new metal aí voltando. Só a banda daquela época, banda nova surgindo, grande, com potencial. Tu não vê, né, cara? Tu vê uma coisa que se parece, mas que exatamente não é. Então, eu temo muito realmente pela morte da criatividade, mas se servir de consolo para vocês que estão ouvindo o Sonic Cast episódio 90, enquanto tiver Sonic NM dentro da Crazy Art Sonic NM, ela vai continuar sendo bem criativa. O dia que eu não tiver mais ali para criar coisa nova, vocês, por favor, fiquem compartilhando as coisas que vocês não compartilharam a vida inteira, porque eles vão mostrar, tinha um cara lá real que fazia umas coisas da cabeça dele. Se era bom, se era ruim é outra história, mas ele assim fazia, entendeu? Então, acho que é por aí. Bom, vamos ver. Nós estamos com 42 minutos de gravação, que loucura, eu não cheguei nem na metade das perguntinhas de vocês aqui ainda. Bom, temos aqui... Ah, mais uma. Chega aí, seu louco locutor. Vamos agora a mais uma dica cultural no Sonic Cast. Muito obrigado, seu louco locutor. Bom, o @trader da depressão, ou, perdão, é @trader.da.depressão, certo? Mandou para mim a seguinte question: o que acha ou sabe sobre as apostas esportivas, as famosas bets? Olha, o que eu sei ou o que eu não sei, eu não sei. O que eu sei é que eu gostaria que alguma delas patrocinasse o Sonic Cast, porque, pô, todo mundo ganha dinheiro com isso, menos eu. Acho que, pensa, o cara que faz maquete de estádio de futebol para todo o Brasil, quiçá del mundo,
está aqui nesta guampa da cidade, dentro dessa guampa desse podcast, pô, tinha que ter uma bet, né, de aposta, porque tem tudo a ver, eu acho. A minha opinião sobre isso é o seguinte, ano passado, quando existiam 200, sei lá quantas mil bets no Brasil, e que o governo veio dizer que vamos agora oficializar o serviço de bet. Para você ser uma bet, você tem que fazer isso, certo? Aí fizeram um filtro gigante, uma limpa gigante, sobrou, sei lá, bem menos da metade, um quarto, talvez menos, não sei. Mas, se as que sobraram, teoricamente estão fazendo uma coisa certa, porque se o governo determinou que elas tinham que fazer tantas coisas e aquelas ali se enquadram nessas tantas coisas, tá tudo certo. Aí agora, recentemente, teve a CPI das bet e chamaram aquela influencer lá, que é mulher do filho do Leonardo, não sei o que, parará, nem sei o nome dela, mas enfim, e quase que estavam, tipo, metralhando a mina, criminalizando a mina, porque ela tava, tipo, divulgando bets e não sei o que, e as pessoas apostando errado e não sei o que lá, Virgínia o nome dela. E eu fiquei assim, tá, mas deixa eu só entender, ela tá divulgando uma bet errada, ela tá pegando o dinheiro das apostas pra ela, porque assim, eu, enquanto criador de mídias, posso dizer, né, SonicCast é uma mídia, e também consumidor de mídias, eu moro no Rio Grande do Sul, tá? Pra quem não sabe. Aqui no Rio Grande do Sul, existe uma empresa muito grande chamada Grupo RBS, tá? O Grupo RBS tem rádio, tem programa de TV, tem jornal, tem site, e existiu uma empresa, uma bet de aposta, que eu nunca mais vi anunciar, chamada KTO. E a KTO batia no peito, dizendo que ela era a primeira, a oficial, a que fazia certo, não sei o quê, e todos os programas de esporte desta emissora ou grandíssima eram patrocinados pela KTO, certo? Ali tinham jornalistas, influenciadores, pessoas da mídia e da comunicação contratados por uma empresa que tinham que pegar o microfone e falar: e esse programa é patrocínio de KTO e tchananã, assim como eu faço que é do Draft Personal, tipo, né? Tu tá colocando a tua voz como, sei lá, avaliando, né, como correto aquele produto que tu tá anunciando. Então por que a Virgínia, só porque ela tá fazendo isso na internet, ela tá errada? Então, eu sinceramente, enquanto consumidor de coisas e criador de coisas, eu não entendi essa lógica. Tipo assim, se temos no Brasil leis para a bet, e aí não tem nada a ver com tipo, ah, mas é jogo de azar e não sei o que, tá anunciando. Cara, se o governo diz que se tu fizer aquilo tá certo, não cabe a mim. Tipo assim, eu não fumo cigarro, tá? Mas ainda assim eu vou no mercado comprar comida e em cima do caixa tem um negócio para comprar cigarro. Eu não preciso comprar, eu não preciso você virar um tabagista. Mas eu entendo que se aquele cigarro sendo vendido dentro do mercado é porque pode, porque é legal fazer isso no Brasil. Agora, cabe a mim consumir ou não. Eu não jogo em bets, eu não jogo em jogo nenhum. Eu não sou um cara, apesar do apelido Sonic, não tenho nada a ver com o game, eu não tenho nada a ver com o jogo, entendeu? Eu não gosto de jogar, nada, nunca gostei. Agora, a minha opinião sobre é que as pessoas no Brasil são muito hipócritas e é mais fácil a gente criminalizar quem tá fazendo as coisas na internet ganhando dinheiro do que quem tá atrás de um veículo de comunicação tradicional fazendo exatamente a mesma merda e passando reto. Essa é a opinião polêmica de Sonic NM. Pois é. Ai, até tomar mais uma aguinha aqui. Vamos ver a próxima quest. Esse assim, grande. Angels Underline Cap 2. Talvez tenha o Cap 1, né? Cara, esse louco aqui, ele pinta camisetas de uma forma completamente louca e visceral. E segundo ele mesmo, a influência dele para melhorar seu trabalho é este amigo aqui chamado Sonic NM. E neste momento, esse cara está maratonando, vejam só, a primeira temporada do Sonic Cast, que foi começar a ser gravado em 2021, pra vocês verem como, cara, o mundo tudo se interliga e tudo é uma grande loucura. Ele coloca aqui a questão. Onde é que está? Aqui. O Sonic do passado, o Kid Sonic, se imaginava vivendo de arte? Pergunta. Porque, na real, até hoje eu não consigo e nem é zoeira. Então tá, mano. Cara, assim, ó, como eu lhe expliquei antes, tá? Eu sempre fui ou fiz as coisas que eu faço hoje. Só que, obviamente, com a complexidade da idade que eu tinha. Quando eu tinha 5 anos, eu era uma criança que
provavelmente desenhava muito melhor do que as crianças de 5 anos da minha época. E assim de 10, e assim quando eu tinha 15 anos, e aí quando tu vai virando adolescente, que teoricamente tu vai parando de desenhar, porque as pessoas acham que desenhar é brincar, quando na verdade, tipo, é uma expressão artística, tu está existindo, assim, quando eu construo uma maquete, eu estou existindo ali, eu estou, né, colocando a minha mão, ou fazendo um boneco, ou gravando um vídeo, ou botando uma fitinha cassete num rádio, inventando o Sonic Cast de 20 anos atrás, né, eu estava existindo enquanto coisa, eu estava colocando a minha arte ali. Então, eu acho que sim, cara. Acho que o Sonic criança, quando era só o Vinícius brincando no quarto dele, acho que sim, imaginava assim, trabalhando com arte. Eu sabia que eu queria fazer alguma coisa, eu não sabia o quê. Eu queria ser, em algum momento, astronauta, em algum momento queria ser cientista, em algum momento queria ser paleontólogo, arqueólogo, porque dinossauros e Jurassic Park, né, e etc. E também artista plástico, e pintor, e construtor, e inventor. Sei lá, eu queria ser todas as coisas possíveis que eu gostasse ao mesmo tempo. Algum dia, eu não sei se eu daria certo fazendo alguma coisa. Sei que algum dia eu peguei um negócio e chamei vários negócios que eu já tinha feito de Crazy Art Sonic NM, e o resto é uma história que existe há 17 anos, porque tudo que é invenção da minha cabeça está lá dentro. Tipo, qual a semelhança entre uma maquete de um estádio de futebol, uma camiseta pintada à mão e o Sonic Cast? Aparentemente são 3 coisas completamente diferentes uma da outra. Pra mim, elas são todas iguais, porque eu que sei o que está por trás, eu que pensei em tudo, eu que inventei aquelas coisas, eu que botei minha mão, minha voz, meu corpo pra cima, minhas ideias, minhas inteligências, e fiz aquelas coisas, entendeu? Então elas estão todas dentro de um negócio chamado Crazy Art Sonic NM. No futuro, quanto mais novas coisas eu inventar, elas vão estar ali dentro também. Eu vou chamar de Sonic não sei o que lá, Sonic Cast, Sonic Maquetes, Sonificados, Sonic qualquer coisa, mas no final de tudo, tá tudo dentro da Crazy Art Sonic NM. Então sim, eu acho que o Sonic e o Kids se imaginar fazendo alguma coisa. Se me mostrasse assim, tipo, ó, quando tu tiver 40 anos, olha o que tu vai estar fazendo. E aí o cara tá, a minha criança aqui me olhando, que fazendo isso aqui agora, com essa casa cheia de coisa, assim. Eu provavelmente, não, esse cara não sou eu, né? Não é outra pessoa. Mas não, vai ser tu, vai ser tu. Então, acho que sim, acho que sim. Espero ter respondido, mano. Bom, esta perguntinha aqui, haha. Deixa eu chamar aqui o seu louco locutor mais uma vez. Chega aqui, ô locutor. Vamos agora a mais uma dica cultural do Sonic Cast. Sim, porque quem mandou essa aqui é o Prof. G, que é o responsável por um podcast chamado TentaCast, que nessa mesma plataforminha que tu tá ouvindo, ou no Spotify ou no YouTube, tem lá o TentaCast, então você pode ouvir. E eu participei bem recentemente no caso deste ponto aqui em que estou gravando, de um programinha que existe dentro do TentaCast chamado Pod Recebe. O Pod é um personagem mais contraventor e mais louco ali do TentaCast, e ele tem um programete que ele chama pessoas para trocar uma ideia. São programinhas curtinhos, o meu durou 22 minutos, então, tipo, tem meio que, entre aspas, um Sonic Cast extra aí perdido pela podosfera, vocês têm que procurar. Então procura, é o Pod Recebe número 6, que está dentro da plataforma TentaCast. Então acho que eu expliquei bem. Bom, Prof. G mandou o seguinte: como autêntico filho dos anos 90, qual uma saudade daquela época que não vai voltar? Que pergunta boa. Cara, assim, ó, eu acho que o que não vai voltar é o jeito que a gente consumia coisas e conteúdos. Parece que o cara tá falando de droga, né? Consumia conteúdos. Porque assim, por exemplo, tô aqui gravando Sonic Cast numa data. Tu, Prof. G, vai ouvir em algum momento. Sei lá, o Pedro Sena ali, né, Projeto Reciclável, que eu cito no início, vai ouvir no momento dele. O Me Dá Café, lá em Campinas, ou seja, o troço tá lá, postado. O dia que o Sonic decidiu postar, pá. Agora, o dia que as pessoas vão ouvir, dane-se. Antigamente, não. Antigamente eu acordava de manhã, eu sabia que, sei lá, que no canal tal, sei lá, tava dando a Xuxa e ela ia passar o desenho do He-Man, depois o da She-Ra e depois alguma outra coisa. Aí quando terminasse, eu ia botar, sei lá, no SBT, ia estar dando o Chapolin e depois o Chaves. Aí depois eu ia pra TVE e tava dando, sei lá, No Mundo da Lua, o Castelo Rá-Tim-Bum. Tu entende? O nosso consumo de cultura, de mídia, enquanto criança barra pré-adolescentes, era o mesmo, porque nós não tínhamos muitas opções, porque não existia internet.
Então não existiam muitos nichos, né? Tipo assim, a gente fala em Cavaleiro do Zodíaco, se brilhou teu olho, eu sei a idade que tu tem, entendeu? Uma pessoa de 20 anos menos não sabe o que é Cavaleiro do Zodíaco. Se sabe, tipo, não brilhou o olho do mesmo jeito. Porque a gente tinha que ir lá na manchete, ver, e não pegava bem. A antena era o HF, outra era não sei o quê. Tipo, tu entende? Tudo era muito mais difícil. Por exemplo, assim, quando eu comecei a gostar de música e entender o que eu gostava, pá, tem MTV. Pô, MTV é um canal que passa só música. Aí tu tinha que assistir o dia inteiro MTV pra daqui a pouco o clipe da banda que tu gostasse passar. Aí tu descobria que num determinado horário passava uns clipes mais rock and roll, mais pesadão, e tu, então tem que ver esse horário pra ver isso. Então, tipo, tu ia programando as tuas coisas no teu dia em função daquelas coisas que tu queria ter pro teu belo prazer, pra tu assistir, pra tu ver e tal. E hoje em dia não, tipo, sei lá, no Netflix tu abre, tem uma janela com 10 mil coisas, tu pode assistir 10 mil coisas que vão ser completamente diferentes das 10 mil coisas de outra pessoa, entendeu? Tu vai querer conversar sobre a série que tu gosta, mas tu não viu. Mas como é que tu não viu aquela série? Tá todo mundo vendo. Não existe todo mundo vendo. Todo mundo é tu e no máximo mais 2 ou 3 que estão no teu algoritmo, entendeu? Então, eu acho que isso, no caso a pergunta, né, o que eu mais sinto falta, que eu sei que não vai mais voltar, é isso. Eu acho que era ter menos opções de coisas, e por ter menos opções de coisas, elas eram melhor feitas, talvez. E a gente, obviamente, tem um pouco de memória afetiva nisso, mas eu acho que elas eram melhores feitas porque a concorrência, ela era muito mais real. Hoje em dia que, tipo, todo mundo tá fazendo alguma coisa, por exemplo, tu faz o TentaCast, eu faço o SonicCast. Eu não preciso deixar de ouvir o SonicCast para ouvir o TentaCast. Eu posso fazer os dois ao mesmo tempo, porque a plataforma tá lá, eu dou play a hora que eu quiser. Isso é legal. Agora, imagina se daqui a pouco o SonicCast e o TentaCast passassem num canal que um começa às 10 da manhã e o outro começa às 11, né? Então o cara que ia assistir às 10, às vezes ele não ia conseguir assistir às 11. Agora, o que assistiu os dois, quando chegasse no colégio, eles iam ter os dois pra conversar. Hoje em dia não, tipo, cada um fazendo um troço e ninguém meio que presta atenção em nada, sabe? Então, eu acho que dentro dessa minha nostalgia anos 90, e já que esse é o episódio 90 do SonicCast, muito bem lembrado, por sinal, acho que esse aí é o jeito que a gente consumia a mídia naquela época comparado com o que é hoje. Tipo, hoje em dia eu posso criar mídias, é por isso que eu crio mídias, porque eu consumi muitas mídias diferentes nos anos 90. Eu gostava de música, gostava de desenho animado, gostava de clipe, gostava de filme, gostava de seriado, e aí a gente tenta, da nossa forma, fazer isso, né, nas nossas plataformas digitais. Isso é legal, nos proveu a digitalização, né, das coisas, facilitou o acesso. Mas o jeito de consumir, eu acho que ele é menos profundo, não tem imersão nenhuma. E tipo, o cara assiste uma mega série hoje, amanhã, já nem lembra mais. Ai, falei pra caralho, né? Deixa eu tomar mais um golinho d'água só um pouquinho. Essa cadeira tá fazendo barulho, ó. Que barulho chato. Deixa eu... Peraí. Eita! Vamos me posicionar melhor. Bom, temos aqui, olha aí, pergunta do meu amigo Arthur Cipriani, sim, que já participou do SonicCast enquanto convidado. Inclusive foi ele que abriu a 4ª temporada do SonicCast. Nesse momento que eu gravo, deve estar fazendo mais ou menos um ano que nós gravamos, porque nós gravamos, eu acho que em junho de 2024, porque o nosso episódio falava de jornalismo, óbvio, porque ele é da área da comunicação, ele da Rádio Jovem Pan, Porto Alegre, inclusive. Espero que não mude de rádio, porque senão esse episódio vai ficar muito datado. E a família dele é de Mussum, então ele viveu as enchentes lá de uma forma muito bizarra, assim. E depois aqui em Porto Alegre ele cobrindo as enchentes do lugar alagado e filmando e falando e postando sobre aquilo. Então chamei ele para fazermos um episódio falando sobre isso, episódio número 75 do SonicCast, o primeiro da 4ª temporada, vocês podem ouvir aí depois na sequência, que é um episódio muito legal. Ele colocou assim: o que passa na sua cabeça ao pintar a imagem de um rosto de uma figura humana? Cara, que pergunta doida. Velho, assim, ó, o que me passa? Eu acho que é o mesmo que me passa pra fazer qualquer coisa, assim, sabe? Porque existe aquela questão assim, ó, eu acho, tá, que a figura humana é a mais difícil de representar, tá? É mais fácil, sei lá, desenhar um cachorro, um cavalo, uma vaca, um passarinho, do que desenhar um ser humano. Porque as proporções humanas, elas diferem. Tipo assim, se tu pegar 2 vacas, por mais que elas sejam de desenho, a malha delas é diferente,
a anatomia em si do bicho não muda muito. Agora, o ser humano não, tem o cara um pouco mais alto, um pouco mais baixo, mais gordinho, o braço um pouquinho mais assim, mais assado, o ombro mais baixo, mais assim, na roupa, o jeito que se mexe, tudo. E a figura do rosto, cara, eu acho dificílimo desenhar rosto humano. Talvez seja a coisa que eu mais tenha tido dificuldade pra desenhar na minha vida. É rosto humano e mão. Pra desenhar a mão, pra ficar de um jeito verdadeiro, tipo assim, a mão tá segurando, sei lá, uma garrafa, um copo, uma espada, alguma coisa assim. Pra ficar bem feito é difícil. Tem gente que fica horas estudando aquilo pra fazer um desenho, assim, sabe? Então eu acho bem complicado. Tanto que o meu traço do desenho, tipo, o desenho mais solto da minha pessoa, ele vai sempre pro lado mais caricato, mais do cartoon mesmo. Tanto que, por exemplo, o avatar Sonic NM das redes sociais que as pessoas conhecem é a minha caricatura, né? A minha cara. Só que aquele desenho não é um vetor, aquele desenho é um desenho, é real. Eu tô olhando pra ele aqui agora, inclusive, uma camiseta que tem pendurado do meu lado esquerdo aqui na minha mesa, que é a primeira versão, e a segunda versão é a camiseta que eu uso quando faço vídeo. Então eu desenhei num papel uma caricatura minha, transpus pra uma camiseta, pintei com tinta pra ele ficar colorido e pá, tirei a foto. É isso que eu tenho, né? Esse é o avatar do Sonic NM que vocês conhecem, é uma foto de uma camiseta. Então, tipo, o próprio avatar, ele é Crazy Art Sonic NM, porque ele é uma pintura real com pincel e tinta. Então, naturalmente, meu traço foi pro lado mais caricato, porque porque talvez eu tenha achado mais fácil fazer, e outro porque foi onde eu me identifiquei mais fazendo a figura humana mais realista. Não é um desenho muito que eu manjo fazer. Eu deixo o realismo, por exemplo, para fazer as maquetes, né? Eu poderia fazer uma maquete de um estádio muito malucona, tipo uma caricatura do estádio. Poderia existir com umas formas disformes. Eu deixo, tipo, a maquete ser uma coisa mais fiel, assim, as proporções, tudo, sabe? E os meus desenhos mais, tipo, próprios, autorais, serem mais caricatos. Espero ter respondido essa pra ti, meu mano. Bom, temos aqui, olha que legal, a Oa Braga, que foi uma menina que eu conheci, olha que interessante, historinhas, né, Sonic Cast. Numa noite dos museus, aqui em Porto Alegre, um evento, pra quem não conhece Porto Alegre, uma vez por ano rola a noite nos museus, que todos os museus e espaços culturais da cidade ficam abertos, e as pessoas podem entrar no museu e na frente tem algum evento, ou show de música, ou uma peça teatral, alguma coisa. E aí a gente se conheceu no que tava rolando meu Deus, no Planetário, tá? Aqui em Porto Alegre. E aí estavam tocando algumas bandas. Uma delas, inclusive, já participou do Sonic Cast, chamada Carrossel Diabólico. Olha só, tô falando, meu, o mundo todo se encontra no Sonic Cast. Aí eu conheci ela lá no show e na época a gente ainda usava máscara. Olha que loucura. E aí, tipo, conheci ela só, tipo, do meio do nariz pra cima, os olhos e a testa, né? Depois que eu fui ver nas redes sociais como ela era. Ela tem um sorrisão, assim, sempre sorrindo nas fotos. E ela perguntou assim: qual o pedido mais inusitado que já recebeu? Bom, quando eu pintava a camiseta a dar com pau, eram pedidos bem inusitados, porque como as camisetas eram personalizadas, as pessoas queriam coisas que elas não encontravam para comprar facilmente. Então eu pintava só camisetas personalizadas e exclusivas. Então, tipo, foi onde eu mais conheci banda de rock na minha vida, de todos os estilos que tu possa imaginar. Foi o local que eu mais conheci personagens de games, de jogo, de filme, de coisa, porque as pessoas queriam ter coisas diferentes. Então eu já nem achava mais que era inusitado aquela coisa, sabe? Mas eu me lembrando agora, já que tu falou, eu recebi uma vez um pedido que eu considero ser o pedido mais diferente, mais estranho, depois que eu vou te contar por quê. Foi assim, o cara me mandou uma foto do Barney Dinossauro. Sabe o Barney Dinossauro? Procura na internet, se não sabe o que é o Barney Dinossauro. Um personagem roxo, assim, que é um dinossauro, enfim, que é um boneco, uma fantasia, assim, tal. E ele perguntou assim, quanto tu cobra pra fazer na frente da camiseta o Barney Dinossauro e nas costas essa letra aqui? Deram uns escritos, assim, em inglês e tal. Daí eu falei, cara, cobro tanto. Daí eu falei, tá, é camiseta adulta, é infantil? Que tamanho tu quer? Não, adulta, é pra eu poder usar e tal. Daí eu pensei, cara, um adulto, um homem, encomendando uma camisa do Barney Dinossauro. Eu pensei, tá, quem sou eu pra julgar os meus clientes? O nome da minha marca é Crazy Arts, eu tenho que esperar loucura, né, cara? Não posso esperar coisa muito séria. Aí tá, beleza. Comprei a camiseta branca do tamanho que o cara pediu. Fui lá, fiz o desenho do Barney na frente, como ele pediu, com as letrinhas do Barney Dinossauro. E na parte de trás, comecei a pintar o que estava escrito, que ele pediu para pintar nas costas, que era uma letra de uma música. Eu imaginei que a letra da música era Barney Dinossauro, não sei o que lá. Só que em inglês. Aí eu comecei a escrever as letras lá, tá, e tal, passando ali e tal, com um pincelzinho. E daqui a pouco, blood. Deu estranho, né? Daqui a pouquinho,
Hate. Ops. Lá, death. Deu, caramba, que porra é essa? Aí eu pensei, não, fui no computador, abri o Google e digitei o que estava escrito ali e dei um enter. Eu descobri que eu estava pintando a letra de uma banda de black metal. E aí eu pensei, qual é a relação de uma banda de black metal com bar de dinossauro? Mas tá, já entendi, tipo assim, tá, é Crazy Art Sonic NM, as ganha, vamos dar ali pra não tomar. Fiz o trampo. Quando eu fui entregar pro cara na camiseta, eu pensei, eu vou ter que perguntar, né? Porque, tipo, por que eu não vou? Eu quero saber, né? Deu assim, cara, olha só, pô, já me pagou aqui e tal, mas só pra eu entender. Por que tu pediu uma camiseta com bar de dinossauro e com a letra da banda lá, de black metal nas costas dele, assim, cara, que assim, ó, todas essas bandas de black metal, se tu vai ver as camisetas, é uma camiseta preta com umas coisas na frente, com aquelas letras que tu não entende nada, de ponta, e com imagem de diabo e bafomé e não sei o que, e morte, barará. E aí todo mundo fica te olhando assim, achando que tu é um, sei lá, um psicopata, e na real, tu é fã da banda. Então eu queria ter a camisa da banda que eu gosto, mas com uma coisa na frente que ninguém fosse me julgar, que fosse lá, o Bar Dinossauro é fofinho, esse cara é legal. Cara, eu lembro que eu não parava de rir internamente, porque na hora eu fiquei tipo assim, puta que ideia massa. E eu pensei, cara, eu achei um cara mais crazy do que o Crazy Art Sonic NM da história, sabe? Então, talvez esse tenha sido de fato o trampo mais louco que eu já tenha feito. Peraí que eu tenho que tomar mais um golinho d'água só um pouquinho. Ai. 1h04 falando sem parar, né? Quer fazer um Sonic Cast de 1000 horas e dá nisso. E a outra pergunta que a minha querida Braga Oa, que no caso é a Oa, mandou, ela botou assim, sugestão de convidado, o Pancho das camisetas de futebol. Acho que rola um episódio legal. Pois é, sabe que assim, ó, eu conheço esse cara de ouvir falar, nunca conversei com ele, eu sei que eles põem no Brick da Redenção aos domingos e também eles põem, acho eu, que no centro ou coisa do tipo. O meu amigo Felipe Mi, que é o meu designer cast, olha como tá tudo interligado, já encomendou uma camiseta com ele pra ir no show do Red Hot Chili Peppers, inclusive, que ele faz camisetas de futebol, misturado com rock and roll, assim, uma parada bem legal. Só que assim, pra eu chamar o Pancho pro Sonic Cast, eu teria que ou de fato já conhecer ele antes, ou então, tipo, ter um tempo de trocar uma ideia ali antes, porque, tipo assim, não é porque eu pinto camiseta e que ele pinta camiseta que eu vou querer fazer um programa sobre pintando camiseta, porque daí, na minha lógica, eu teria o Javier Rebelato, que é meu amigo uruguaio do Brick da Redenção também, que esse é o meu amigo há mais de 15 anos, que eu já chamei pro Sonic Cast e que ficou se fazendo. Então, tipo assim, não que eu vou achar que, estou colocando ele no teu lugar, numa cronologia de pessoas que pintam camiseta, mas é que, tipo assim, o Sonic Cast, ele não trata de um tema só, né? Eu sou um artista, eu falei de várias coisas aqui que teoricamente não tem a ver com arte, né? Então, não faz sentido pra mim chamar uma pessoa que faz uma coisa pra ficar só falando daquilo. Eu teria que, tipo, colocar ele na dinâmica do Sonic Cast, com os quadros, com as outras coisas que a gente conversa. Necessariamente, se eu não conheço a pessoa, eu não sei se eu vou conseguir desenvolver com a pessoa uma conversa que vai ficar interessante para você, ouvinte, ouvir aquilo ali, e para mim, enquanto criador do podcast, que seja legal de fazer. Eu quero, tipo... Por isso que eu chamo pessoas que eu já conversei, nem que seja pelo menos uma vez na vida, porque daí eu sei que eu já tenho um fluxo de conversa, uma dinâmica, que eu já tenho alguma intimidade com a pessoa. Tipo, imagina, vou chamar a pessoa pra vir na tua casa e tal, ou vou ter que até a casa da pessoa. Se eu não conheço a pessoa só porque, tipo, alguém acha legal, sabe? Tipo, necessariamente pessoas que trabalham com arte não são pessoas muito comunicativas também, eu não sei como é que ele é. Acho que ele deve ser um cara legal, porque já ouvi falar bem dele. Mas não tô dizendo que eu nunca vou chamar, tá? Mas eu acho que o mundo tem que andar, né? As coisas têm que acontecer para que ele entre naturalmente num universo Crazy Art Sonic NM para que eu pense, acho que faz sentido você participar do Sonic Cast. Bom, agora, olha aqui, perguntinha do meu querido amigo Will Cabral, que nada mais é do que a pessoa para a qual eu estou construindo a maquete de estádio atual que eu estou construindo. Ele é torcedor da Portuguesa de São Paulo, eu estou construindo uma maquete do Canindé, que é o estádio da Portuguesa. E ele colocou assim, Sonic, você faz pinturas decorativas em paredes internas? Porra, mano, eu achei que vocês olhassem meu perfil, olhassem meu feed. Claro que sim, velho. Inclusive, esta casa, a qual chamo carinhosamente de Estúdios Crazy Art Sonic NM ou de Mundo Mágico de Crazy Art Sonic NM,
tudo que tem nessa casa, tudo, literalmente tudo, ou eu fiz do zero, ou eu peguei de um jeito e reformei e customizei pra ficar com a cara Crazy Art Sonic NM, sabe? Então, tipo, aqui na minha casa, por exemplo, nós temos uma parede que tem, tipo, uns galhos de uma árvore desenhados, assim, pela parede preta, e a parede é branca, então dá aquele contraste, e na pontinha de um galho lá em cima tem um passarinho que parece um pardal colado. Todo mundo acha que eu empalhei um passarinho fazer isso. Não, é Crazy Art Sonic NM, né, galera? Ele é feito de papel machê, e as penas eu achei no chão, então fiz um passarinho bem real. E na parede que fica na frente dele, tem um Hulk e um Wolverine se pegando no pau, tipo, se dando soco na cara do outro. Ficou curioso nisso? Vai no meu Instagram, marcadinho lá naqueles 3 postagens que estão marcados lá no alto, tem uma que diz Masper TV. Foi uma matéria que fizeram aqui esse ano. E aí aparece isso que eu tô falando já de cara assim na matéria, que ele mostra ó, desde a entrada da casa, né, a arte de não sei o que, ele faz todo um auê assim, eu achei bem legal e tal. Tem aqui, por exemplo, pintado na minha parede, um farol de cima a baixo aqui numa parede, tem uma caveirinha sorridente com a faixinha na boca Crazy Art Sonic NM, o logo da Crazy Art Sonic NM, que é a minha cabeça com os 2 ossinhos cruzados, pintado na parede. Então, dentro da minha própria casa, que viram cenário de vídeo do YouTube, do TikTok, coisa assim, o que aparece no fundo fui eu mesmo que fiz, porque essa é a ideia, eu tô sempre me vendendo para as pessoas, então posso fazer várias coisas. Então tem paredes minhas internas aí em outras casas aí pintadas também, quiser me contratar, me contratem. Bom, vamos ver aqui, próxima perguntinha. Olha, acho que foi tudo, deixa eu ver aqui, o Cabral já foi, a Oa já foi, o Arthur Cipriani, o Prof. G, o Angels Cap, aqui as 2 dele, o Trader, o Fate No Roger, o Jimmy Rhodes, a Maíra Darsky, o Arc... Ah, não! Tem uma aqui, ainda bem que eu olhei que eu tinha deixado isso aqui para depois. Porque assim, ó, seguinte, o que acontece? Eu coloquei lá no Instagram que quem quiser se identificar, botando nome ou divulgar alguma coisa, eu divulgaria, porque era essa a ideia. Mas, se tu quisesse fazer uma pergunta mais capciosa, mais para me deixar de calças curtas e, enfim, para ver como é que eu reagiria, coloca não leia o meu nome e falasse. E aí nós temos aqui uma amiga minha, muito da safada, posso te chamar de safada, porque eu tenho essa intimidade, que colocou a seguinte frase, eu vou ler exatamente como descreveu. Quantas pessoas que já participaram do teu podcast tu já pegou? Interrogação. Olha como ela é cretina, né? Quase disse seu nome. Assim, ó. Eu acho meio sacanagem eu falar o nome das pessoas, né? Vou mentir que nunca teve? Claro que já teve, porque, como diz na abertura, fala aí seu louco locutor, personagens aleatórios dentro de uma narrativa gonzo. É uma narrativa gonzo. Eu sou o narrador gonzo e eu pego esses personagens aleatórios e coloco na ordem que eu bem entendo. Então, tipo, essa pessoa é importante por um motivo, ela está aqui. Essa pessoa é importante por esse motivo, ela está ali. E assim eu vou montando, né, os convidados do programa. E sim, tiveram pessoas do Sonic Cast que já participaram que sim. Pegar, eu acho muito feia essa palavra, tá? Acho que a gente fala entre brothers e pessoas, não entre gravações de podcast, pessoas às quais eu já fiquei, tive algum tipo de relacionamento. Tiveram 4 pessoas, não vou nem dizer quais são o gênero para vocês não saberem quem são. 4 pessoas às quais eu já tive algum tipo de relação, seja ficar ou outras coisas, tá? Porém, dessas 4 pessoas, 3 foi tipo assim, bem antes de um dia convidar a pessoa para gravar o programa. Porque eu sou uma pessoa que, tipo assim, se eu fico contigo, se eu fico sério contigo, se eu namoro contigo, se eu vou morar na tua casa, ou se tu vem morar na minha, se nós terminamos por qualquer motivo que seja, passa um tempo, eu continuo sendo teu amigo, porque raramente eu vou te sacanear, entendeu? Não tem essa, entendeu? Mas faz tu me sacanear e eu ter que aceitar e te perdoar e etc e tal. Mas geralmente eu sou sempre amigo das minhas ex-ficantes ou ex-namorados e etc. Então, dessas 4, 3 eu já tinha, era tudo tipo histórias do passado, então não fazia diferença. E teve uma única pessoa que veio, participou do programa, e aí pós-participação aí a gente teve alguma coisa, mas também não estamos mais tendo nada, então tá tudo ok. Respondi tua pergunta, minha amiga safada. Sim, você é safada, você é safada. E, aliás, tu que tá perguntando, eu nunca fiquei, então posso te chamar de safada
como brother. E outra, as que vocês acham, porque já vieram perguntar, tu já ficou com a fulana que participou? Todo mundo errou. As que vocês acham que eu tentei trovar no programa, não. É apenas a minha dinâmica Sonic NM para deixar a pessoa à vontade rindo, porque eu estou olhando a pessoa no olho, vocês não estão vendo. Então, linguagem corporal, eu tô vendo como é que a pessoa tá. Se a pessoa tá mais quieta, mais introspectiva ou mais divertida, ela tem que soltar. Então eu tenho que, seduzir a pessoa. Isso faz parte, da coisa, da construção, da brincadeira Sonic Cast. Bom, eu tô olhando aqui pra pauta do programa, porque começa assim, ó, eu vou lá, cito as arroba, aí tem coisas ali que acontecem, tipo assim, pauta livre quando precisa, falar de determinados assuntos, construção da narrativa e tal, parará, dica cultural, tivemos várias, e aí sim, temos um quadro que, pensei, tenho que colocar no episódio 90, porque como é que não, né? Assim, ó, quando a gente quer ficar brabo, com raiva, eu venho aqui nesse microfone e boto toda a minha raiva no microfone. Mas, obviamente, temos aquele cara, aquele personagem que mora aqui no universo do mundo mágico de Crazy Art Sonic NM, que vem aqui para fazer a vinheta do quadro. Então, por favor, chega aqui, seu Mário Juan, por favor, chega aí e faça a sua vinheta. Chega aí, pô! Fala, galera ligada no Sonic Cast. Aqui é Mário Juan, e esse é o momento redondinho e raivoso dentro do podcast Sonic Cast, que é o podcast redondinho e cremoso. Uarauel. Muito obrigado, seu Mário Juan. Bom, o meu momento redondinho e raivoso de hoje vai de encontro ou ao encontro? Ao encontro de uma pergunta que me fizeram de arreganho esses dias, mas eu sabia onde que a pessoa queria chegar por causa do que estava acontecendo. Que é, qual o limite do humor, né? Enfim, vocês sabem muito bem de quem que eu tô falando, não vou dar crédito aqui para esta pessoa, né? Que recentemente teve um mandato de prisão contra si, né, aqui no Brasil, um humorista muito ácido, que gosta de flertar com o absurdo, né, e tal. E aí eu vendo assim todos os meus amigos de tendência à esquerda se manifestando contra aquilo, né? Contra o cara. Mas eu pensando, vocês estão errados. Não que a causa de vocês não esteja errada, não é isso. A gente não pode manifestar o nosso ódio contra a pessoa. A gente tem que entender toda a lógica, porque tipo, amanhã ou depois pode acontecer isso comigo ou com qualquer um de vocês. Então, a crítica ela não pode ser pessoalizada. A gente tem que analisar todas as coisas. Aí eu fui atrás de uma amiga minha que já participou aqui do Sonic Cast também, tudo interligado, Nayane Bragança. Beijo podosférico aí pra ti, caso tu escute. Em algum momento ela trabalhou no Ministério Público, não lembro fazendo o quê. E eu tinha na minha cabeça que ela tinha alguma coisa a ver com leis e parará, que ela saberia me explicar. E eu perguntei pra ela, amiga, eu sei que nós dois não gostamos desta figura aqui que tá sendo discutida, tá? Mas em questão de lei, tá? No Brasil, onde é que ele rompe a lei, onde é que não rompe, o que é liberdade de expressão, o que não é. Daí ela falou assim, que recentemente no Brasil, o crime de racismo e a injúria racial, que é quando tu apenas fala e não toca, ou bate, ou faz uma coisa mais, né, firme, estão colocados no mesmo ponto. Ambos são atos racistas, certo? Então, a injúria racial e um crime de racismo é a mesma coisa, né? Ela talvez tenham punibilidades diferentes, mas ainda assim é o mesmo tipo de crime. Então, se tu comete uma injúria racial, tu és em questões de lei. Aí eu tô falando de lei, não tô falando de quem cometeu. Lei, certo? Aí eu pensei, tá, faz sentido. Mas eu fico pensando, tá, mas o cara tava se dizendo tendo feito isso, né, no teatro, numa peça que as pessoas pagaram pra estar lá, então elas sabiam que tipo de conteúdo que ele falaria e tal. Então, que errado, né, ele estar sendo criminalizado por uma coisa que é um espaço fechado, privado e tal. E isso, se tu for para pensar, isso faz sentido. Agora, se isso confronta no caso, a injúria racial ser um crime, e na tua fala, na tua peça, tu tá cometendo injúrias raciais, tu estás cometendo um ato racista. Aí eu pensei, cara, tô ouvindo muita gente que bate no cara
falar e é muito fácil eu criar minha opinião só com um lado. Eu tenho que ouvir o outro lado. Não as pessoas que defendem o cara, eu quero ouvir o cara. E ele tem um vídeo no YouTube que eu acho que dura 12 minutos. E eu pensei, cara, eu vou assistir um vídeo de 12 minutos feito por esta pessoa. Vou. Sabe por quê? Mais uma vez Sonic Cast, porque tu tem que ser ouvinte de todos os episódios, não só desse. Marcel Bittencourt, quando esteve aqui recentemente, disse o seguinte: eu tenho que criticar alguma coisa com conhecimento de causa, saca? Então eu vou ouvir o que o cara diz e ver se faz sentido, baseado no que eu já tô lendo sobre a questão legal ou não. Porque eu quero criar a minha própria opinião sobre onde é que é liberdade de expressão, porque eu nesse momento estou me expressando. Tem um microfone na minha frente. Se eu falar alguma M que alguém não gostar, pode querer prender o Sonic, mas aí o Sonic tem que dizer, não, aquilo lá é uma peça artística, aquilo lá não é o Marcos Vinícius, aquilo lá é o Sonic NM, porque é o que esta pessoa alegou no seu vídeo, que está no YouTube de 12 minutos, dizendo que uma coisa é ele enquanto persona artística, outra coisa é ele enquanto pessoa física. E aí disse, né, que pessoas procuraram ele, dizendo que ele ajudou a curar a pessoa da depressão e não sei o que, fez um discurso, né, criou um personagem correto ali para fazer. Um bom argumento, dá para se dizer assim. E eu ali tentando formar a minha opinião, tipo assim, eu não gosto do cara. Não é disso que se trata. É tipo, qual o limite do humor ou qual o limite da nossa liberdade de expressão. E aí, esses dias eu dei, um estalo. Pensei. Vamos imaginar então diferente. Uma peça artística, certo? O que é uma peça artística? O Sonic Cast é uma peça artística dentro de um podcast. Uma peça artística pode ser uma peça de teatro. Pode ser a novela das 9, vale tudo que tá reprisando agora, tá nova versão agora, enfim, é o Det Reutemann lá e tal. Quem matou o Det Reutemann? Enfim, nós sabemos que ela vai morrer em algum momento, mas ela não morre de verdade, né? Porque é uma arma cenográfica, um tiro cenográfico, com sangue cenográfico. Tudo tem que parecer real, mas nós, enquanto espectadores, sabemos que é uma cena criado para uma novela, certo? Num teatro, se alguém o personagem A vai matar o personagem B com uma faca, ele vai lá e pá, dá uma facada no personagem B, o personagem B cai no chão, e ele tá com um saquinho de sangue, né, de groselha ali, ele pá, aperta assim pra sujar a roupa e tal. Tu entende do que tu tá vendo que aquilo ali é uma encenação, certo? Então, tu não pode denunciar aquelas pessoas por crime de assassinato. Por mais que o assassinato esteja previsto na lei, tu consegue entender que aquilo ali é uma encenação, porque é uma peça artística, certo? Fala certo aí se tu tá comigo até aí no pensamento, certo? Beleza. Agora, imagine que, em vez de uma faca falsa, fosse uma faca de verdade. E o personagem A mata o personagem B. Porque quem tá segurando a faca é o personagem. O personagem A e o personagem B ainda assim são interpretados por atores reais. Os personagens são a peça artística. Só que a pessoa morre de verdade, na peça e na vida real. E aí, é uma peça artística ou é um crime de verdade? Tempo! Por que isso? É isso que este cara está querendo alegar. Se tivesse combinado entre os dois atores, não, eu quero morrer pelo bem da arte, tu me dá uma facada e aí eu morro e eu sei que eu vou ter feito o melhor papel da minha vida, porque eu de fato encarnei o personagem, eu morri. Ainda assim, é um crime de assassinato, por mais que a pessoa tivesse aceitado morrer de verdade. Porque este é o limite do humor, ou o limite da expressão artística, ou o limite da liberdade de expressão. No momento que tu comete um crime previsto em lei, dane-se o que tu entende como peça artística ou não. Se a tua fala reproduz um ato racista, pode ser o Sonic NM ou Marcos Vinícius, que ainda assim é um ato racista. Porque, olha que louco, o Sonic NM, ele é dado vida pelo Marcos Vinícius. Quem paga as contas desta casa é o Marcos Vinícius. Porém, quem faz tudo na internet que tu tá ouvindo aqui agora, tudo que tu soube de mim até hoje, se tu não me conhece pessoalmente, foi feito pelo Sonic NM, que por trás tem uma pessoa real, chamada Marcos Vinícius.
Então, se num vídeo Sonic NM é homofóbico, é racista, é xenofóbico, é LGBTQ-fóbico, eu vou poder dizer por acaso, não, peraí, isso aí não foi Marcos Vinícius, foi o Sonic NM, minha persona artística, vocês têm que entender que é um personagem, que não sei o quê. Não, gente, não. Então, o limite do humor e o limite da liberdade de expressão é esse aí, entendeu? Se tu flertou com crime, tu tem que responder enquanto crime. Porque tu quer fazer arte, existem formas muito mais legais e inteligentes de tu fazer arte. Tu não precisa fazer uma piada racista. Faz uma piada com quem é racista. E aí todo mundo vai rir, e aí quem for racista que se foda também. Certo? Até porque eu não teria por que ter colocado um logo da Crazy Art Sonic NM numa bandeira antifascista para achar que a persona artística pode fazer uma coisa que a pessoa física não pode. Então, acho que eu tentei explicar minimamente aí qual o limite do humor, da liberdade de expressão e das liberdades, enfim. Ai, esse guri fala. Bom, hahaha. Se você chegou até aqui no Sonic Cast episódio 90, você vai mandar a hashtag anos 90, já que o Prof. G falou ali mais cedo sobre os anos 90, vamos deixar assim então, hashtag anos 90, se você chegou até aqui. Bom, tô vendo que nós estamos com 1 hora e 24, 25 minutos de gravação. Bom, geralmente que no final eu peço pro convidado deixar as redes sociais. As minhas redes sociais vocês já sabem, é @Sonic_NM em todas elas, em todas as redes sociais que façam sentido eu ter conta. E vamos tomar um golinho d'água final, porque eu falei muito nesse programa. Vamos lá, é no 3. 1, 2, 3, gole d'água do Sonic, o 28º. Agora sim. Bom, se você estiver ouvindo este podcast ao acordar pela manhã, eu te desejo o quê? Um bom dia. Agora, se você porque sabe como é que é, né? Eu só considero que é de tarde depois que tu almoça. Almoçou, aí é de tarde, beleza? Se tu já almoçou e estiver ouvindo o Sonic Cast episódio 90 após o teu almoço, é uma boa tarde. Agora, trabalhou, concluiu o teu dia, tá cansado, chegou em casa, vai tomar aquele banho para desopilar, né? Vai fazer aquela gentinha gostosa, vai descansar, vai ouvir o Sonic Cast na tua noite, é uma boa noite. Agora, se tu perde o sono na tua madrugada, olha só. Se esse aqui é o episódio 90, nós temos o quê? 89 episódios anteriores a esse, mais uns perdidos. Tipo, o episódio piloto, a edição especial, o episódio sem número. Ou seja, na real tem mais de 90, mas dos oficiais vão botar que são mais. Tipo, na cronologia tem um monte. Então, maratona este programa que tem toda uma construção narrativa, artística, do artista mais pirado da cabeça por trás, que fez todos naquela ordem por um motivo muito lógico, porque isso aqui é uma série em áudio, a série da minha própria vida, seus bobinhos. Bom, se você estiver fazendo isso na sua madrugada, eu te desejo o quê? Uma boa madrugada para você. Sempre mando um beijinho aqui no final. Então eu vou mandar um beijo numa parte do corpo muito estranha que depois tu vai pesquisar aí na internet para descobrir onde é que fica. Que parece uma coisa, mas não é. Vou mandar um beijinho na tua úvula. É isso. Um beijo para os meus amigos, amigas e amigues. Volta aí, locutor. Um beijinho e tchau, tchau. Você acabou de ouvir Sonic Cast, o podcast underground.